Fala, Deves, beleza? Aqui quem tá falando de novo é o Lucas. E no vídeo de hoje, né, como já tá aí na thumbnail do vídeo, né, eu vou explicar um pouco aqui bem rápido as diferenças, né, que a gente tem entre const, final e static, que são declarações que são tão comuns, né, aqui no Dart e em outras linguagens também, mas particularmente no Dart a gente tem, né, o const, o final e o static. A gente tem o var também, né, mas o propósito desse vídeo é justamente mostrar a diferença entre esses três, né? Os consts, o final e o static. Sem mais delongas, sem enrolar, vamos direto para cá, para o código. Então, eu já coloquei um comentário aqui para facilitar o nosso entendimento, né? E o final, ele tem essas características, que são as principais que eu considero. Existem outras características também, e vale a pena vocês até dar uma olhada na documentação oficial do Dart. Mas, basicamente, uma declaração final, ela pode ser uma variável, na verdade, né? Final, com a declaração final, ela pode ser criada sem ser inicializada. E é basicamente o que a gente tem aqui na linha 9, né? Eu tenho uma variável chamada nome e ela tem a declaração final. O segundo ponto aqui, ó, é que podem receber a atribuição de um valor uma única vez. Ou seja, é o que eu tenho aqui na linha 11. Eu estou chamando a minha variável nome e estou atribuindo uma string, né, com o valor Lucas. Se eu tentar novamente chamar nome e atribuir para ela Fernando, por exemplo, vão ver que a ideia vai acusar um erro, né? Porque toda variável que é declarada como final, ela só pode ter a atribuição de um valor uma única vez. A partir do momento que a gente atribui um valor para ela, a gente não pode mais reatribuir um novo valor. Agora, se aqui fosse um var, sem nenhum problema, a gente poderia aqui atribuir para Lucas e depois poderia atribuir o valor Fernando, sem nenhum problema. Mas como é final, a gente não pode fazer isso, né? E uma coisa também interessante é que com o final eu posso já criar a variável e inicializar ela. Então eu posso inicializar aqui o nome com o valor Lucas e a gente não vai ter problema nenhum. Outra coisa interessante aqui também, deixa eu voltar para o que estava no início, né? O terceiro ponto aqui na linha 7 é que elas podem receber valores constantes em atribuição. E é o que basicamente a gente pode encontrar aqui. A gente tem a nossa variável habilidades, ela tem a declaração final, e ela recebe aqui uma constante, uma lista constante, né? Isso aqui é uma lista, né? Que é basicamente o array, que a gente vê em outras linguagens, né? Como o JavaScript, por exemplo. E eu estou dizendo para ela que eu quero que a minha variável final, que se chama habilidade, receba uma lista constante de que tem os valores jogar e o valor nadar. Então, se eu executo aqui no VS Code, inclusive eu estou usando a extensão do Code Runner, né? Então ela permite que a gente execute código aqui, ó, direto pelo VS Code, é bem legal. Eu acho que eu já devo ter mostrado elas para vocês em outro vídeo. Mas basicamente isso. A gente consegue aqui, né, sem nenhum problema, ter esse fluxo aqui com o final. Indo para o const, a gente vai ser interessante que vai ter coisas que a gente vai ter do final indo para o const. Vamos lá. Eu também, para o const, eu fiz uma breve descrição, né? Como eu falei aqui, const, eles devem ser sempre inicializados quando são criados. Opa, a gente já tem uma característica diferente em relação ao final. E quanto o final, ele dá mais liberdade para a gente de, por exemplo, a gente pode inicializar a variável e depois atribuir um valor para ela. Const não. Const, obrigatoriamente, a partir do momento que a gente cria uma variável, a gente precisa definir um valor inicial para ela. Se eu apagar, por exemplo, aqui, vai dar problema. A própria ideia já acusa, né? Dizendo que a constante nome ela deve ser inicializada, né? E ele até diz assim, ó, experimente, né, inicializar ela é, nesse momento, né? Então, se a gente inicializa ela, então, beleza, filezinho funcionando. Mesma coisa aqui para age, né? Se eu tirar, por exemplo, o valor aqui 24, vai dar problema, porque realmente eu preciso inicializar uma const com um valor, né? E tem um ponto aqui interessante que é justamente variáveis const são implicitamente final. Ou seja, quando esse código aqui ele é compilado, né, basicamente as const se transformam em final. Como assim, Lucas? Vamos lá. Esse ponto aqui também é interessante, que todas as constantes em tempo de compilação elas são imutáveis, né? Ou seja, no tempo de execução, a minha const ela vai ter um valor aqui que eu não posso mudar mais. A partir do momento que eu definir aqui, eu não posso chegar aqui para o meu nome, por exemplo, e declarar um novo valor, porque ela já foi inicializada.
E isso é basicamente também uma ideia que a gente tem em Final, né? Então, quando a gente tenta atribuir um novo valor para uma variável que já tem um valor inicial, obviamente vai dar problema, né? Então, por isso que a gente tem ali toda a const no final é uma final, é um comportamento de um final, né? Então, se eu executar esse código aqui usando o comando Ctrl Alt N aqui no Windows, a gente vai ter printando aqui, né, Lucas e 24, que foram os valores que foram definidos aqui, né? Então, basicamente, em consts são isso. Indo para static, que é outro ponto aqui, é o seguinte: o static é uma declaração que a gente pode acessar métodos e atributos de uma classe sem a necessidade de criar uma instância da mesma, ou seja, sem precisar criar uma instância dessa classe. A gente sabe, né, no conceito daquele de orientação a objetos, que toda classe ela possui métodos, ela possui atributos que são características dela, né? No caso, os atributos são como se fossem características e os métodos são ações, né, que a gente pode executar dentro de uma classe, né? Ou chamar em outro lugar e tudo mais. Então, basicamente, aqui ó, eu tenho uma classe chamada saudação. E na classe chamada saudação, eu tenho um método dizer que é um método que tem um tipo de retorno de string, e eu tenho o dizer estático, que também retorna um string, porém ela tem a declaração static. Qual é a diferença? Então, como já tem ali em cima, né, a declaração, a descrição, né, basicamente quando a gente cria uma instância de uma classe, ou seja, eu estou invocando aqui a classe saudação, né, usando aqui os parênteses, né, eu consigo acessar todos os atributos e métodos que tem nessa classe, que são públicos, né? Porque, por exemplo, se eu chegasse aqui e dissesse que esse dizer oi, ele é privado, e para a gente fazer isso no Dart, a gente botar a interrogação não, desculpa, o underline, então a gente não conseguiria acessar. Mas quando eu declaro dessa forma, por padrão, ele já é um public, né? Que a gente geralmente usa em outras linguagens, né? Um public. No que aqui não é assim, né? Não é assim que funciona no Dart. Mas a partir do momento que a gente cria uma instância aqui, ou seja, eu estou atribuindo saudação para essa variável chamada instância. Então eu consigo chamar o meu método dizer a partir dessa instância que foi criada de saudação. Esse aqui é um conceito padrão, né, de classe e tudo mais. Porém, quando eu tenho um membro estático, eu consigo acessar ela sem instanciar minha classe. Então eu consigo chamar a saudação diretamente e eu posso já chamar o método de ZOI estático. Então, esses dois códigos são válidos e não tem nenhum problema. Então, tanto ele vai printar o olá pessoal, que é um método de ZOI aqui, que ele não é estático. Então, eu preciso criar uma instância de saudação para chamar esse método de ZOI. E aqui, na verdade, tem um outro comportamento. Né? Eu tenho o método de ZOI estático, porém tem a declaração static. Então, eu consigo acessar esse método sem precisar criar uma instância de saudação. Eu posso chamar simplesmente saudação.dizer estático. Isso vale também para algum atributo que eu tivesse aqui. Vamos supor que eu tenho um atributo chamado nome, né? E vamos supor que ele começa aqui com algum valor inicial. Vamos dizer assim, ele começa com Lucas. Então eu conseguiria acessar esse método dessa forma. Poderia dar um print aqui, pegar a instância que eu já criei ali, né, da classe, e acessar o método nome. O método não, perdão, é o atributo nome, sem nenhum problema. Agora, se eu coloco ele como um static, né? Se eu coloco ele como um static, a partir desse momento eu não consigo mais acessar nome a partir da minha instância. Eu preciso chamar a partir do próprio saudação, né? Então, saudação.nome, e eu consigo acessar agora o nome. E executando isso aqui, a gente vai ter o método aqui, o olá pessoal, sou um membro estático, e o valor aqui, Lucas, né? Então, basicamente, essa é a diferença, né? E de final, static e const. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo bem rápido e objetivo mesmo. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que assim que for possível eu vou respondendo. E não deixa também, pessoal, de dar uma curtida aí, que ajuda muito. Se inscrever no canal, aquelas coisas padrão, né? Isso ajuda muito a eu continuar aqui gravando vídeos para vocês. E é isso aí, pessoal. Valeu, um forte abraço e até a próxima.